Olha, primeiro de tudo, orar e vigiar. Quando Jesus falou para nós sobre orar e vigiar, ele deu, na minha opinião, o segredo de toda a nossa segurança, vamos dizer assim, segurança espiritual, melhor dizendo. Por quê? Porque orar é a conexão que nós fazemos com a divindade, é a conexão que nós fazemos com a providência divina, e vigiar é a conexão que nós fazemos conosco, de tomar cuidado, de cercar o muro de proteção que há possibilidade de nós cercarmos. Só que nós achamos que é tudo muito difícil, que é tudo muito complicado. Eu acredito que muitas pessoas achem difícil orar o tempo todo, vigiar o tempo todo, e eu vou tentar quebrar um pouquinho disso falando o seguinte: orar não é difícil. Orar é manter um padrão de pensamento elevado. Manter um padrão de pensamento grato a tudo que nós temos. Manter um padrão de pensamento que nos leve a não só agradecer, mas também pedir. E nós costumamos pedir muito, mas esquecemos também de louvar. Então, louvar, agradecer e pedir são três aspectos da oração. E eu acho que muita gente acha difícil orar por uma razão simples, porque nós fomos educados em muitas religiões a fazer a prece decorada. Aquela prece que a gente aprende: Pai Nosso, Ave Maria, eu creio em Deus Pai, o Santo Anjo do Senhor, e assim vai. Mas, gente, não é esse o modo ideal de orar. Pode orar essas orações? Claro que pode. Só que nós esquecemos que orar demanda exercício do coração. E por nós esquecemos isso, nós acabamos falando palavras vazias, palavras que o coração não participa porque elas estão apenas decoradas, palavras da boca para fora. Se você consegue rezar o Pai Nosso, orar o Pai Nosso, fazer uma Ave Maria, pensando nas palavras e pensando no significado delas, colocando o sentimento nelas, perfeito. O Espiritismo explica, então, que a melhor oração é aquela que nasce da alma, que nasce do coração. Por quê? Porque quando a alma fala, não tem jeito de Deus não ouvir, não tem jeito dos bons espíritos não escutarem, não tem jeito do nosso anjo de guarda nos ignorar, ok? Então, essa parte de orar, ela é muito importante. Vou contar para vocês um segredo. Eu adoro orar quando eu tô sozinha em casa. Eu adoro orar quando eu tô no meu carro no trânsito. Eu adoro orar no final do meu dia, quando eu tomo o meu banho, enquanto a água lava o corpo, a prece me lava a alma. Por quê? Porque é a hora que eu bato o papo com Deus. Eu digo para ele: Deus, tá difícil tal coisa. Deus, obrigado por tal outra coisa. Pai, obrigado por isso, mas olha, isso aqui eu não tô entendendo, não tô aceitando, não tô gostando. Nossa, que lindo esse mundo que você criou. Que bom ter possibilidades, ter perspectivas. Que bom poder enxergar, ter, sabe, perceber o desenvolvimento do mundo. Nossa, tá tão ruim, tá o aspecto. Será que dá para você me dar uma força? Esse bate-papo que a gente faz com Deus é muito importante. Quem tá chegando, eu vou dando meu boa noitinha aqui, tá? Para vocês, mas eu não vou responder agora, eu só vou responder a Devanir, que perguntou se eu vou falar de dores. Não vou falar de dores de forma direta, viu, Devanir? Eu vou falar sobre o Evangelho no Lar, sobre oração e vigilância e sobre o pensamento positivo, ok? O que eu estava dizendo, então, que oração é mais uma conversa. Eu não estou conversando com vocês? Se vocês estivessem podendo me responder, acho que seria um bate-papo. Deus faz mais ou menos a mesma coisa. Eu não escuto vocês no momento. Você pode até estar conversando com alguém aí perto. Nossa, olha que legal o que a Vânia está falando. Ó, não estou entendendo o que a Vânia está falando. Mas eu estou falando, vocês estão ouvindo. Deus escuta quando a gente fala e o nosso coração, o nosso sentimento está conectado conosco. Legal, Márcio? Que prazer, viu?
Então não é tão difícil orar. É um hábito que a gente precisa colocar na nossa vida de conexão com a divindade, porque a gente fala muito de Deus. Quando eu era católica, as pessoas nos ensinavam na igreja que não podia usar o nome de Deus em vão, e todo mundo usa o nome de Deus em vão, mas na hora que precisa falar com Deus, a gente não fala, tá? Tuca, depois te respondo. Com relação ao vigiar, não tem aqueles momentinhos, sabe os desenhos infantis em que tem um anjinho falando assim, faz o bem, e do outro lado tem aquele anjinho do mal, né, o diabinho, falando, faz o mal, faz errado? Nós temos esses dois lados dentro de nós. Não estou falando de obsessão nesse momento, não. É dentro de nós. Nós temos um lado que já tem virtudes, que já quer ser melhor, e tem um lado que não é assim. E desconsiderando no momento a influência espiritual, só considerando internamente, o que a gente tem que fazer? Se conhecer. Se eu percebo, se vocês percebem, se todos prestam atenção nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, e notam que existe algo ruim, eu quero uma coisa que não me pertence, eu desejo uma pessoa, uma situação, um momento, uma coisa que não devo desejar. Eu penso em fazer as coisas não nos trâmites legais, não nos trâmites corretos. É óbvio que eu não estou vigiando se eu alimento isso. Agora, se eu penso, porque não estou ainda elevada em determinadas virtudes, eu penso, mas eu digo, opa, não posso pensar, porque não está correto, isso não está certo, isso vai fazer o mal a alguém, eu não gostaria que fizesse para mim. Trago para consciência aquele pensamento, aquele sentimento, e aí eu digo, não vou fazer, não vou mais alimentar isso. Vamos pensar várias vezes, vamos tropeçar várias vezes, mas vamos resistir. Vigiar é resistir aos maus impulsos, e a gente não precisa de tempo e momento especial para isso. Nós temos que fazer isso o tempo todo. Toda religião recomenda que nós oremos de manhã, oremos à noite, para agradecer a noite que tivemos e pedir pelo dia, para agradecer o dia que tivemos e pedir pela noite. Qual que é a dificuldade de nós vigiarmos? Nós não pensamos na vida como uma continuidade do lado material para o lado espiritual. Nós não conectamos aquilo que a gente diz acreditar com aquilo que a gente sente, pensa e deseja de verdade. Então, eu começo falando da oração e da vigilância porque eu acredito com toda a convicção do mundo e percebo que produzi mais, que progredi mais desde o momento em que entendi que orar e vigiar é uma constante na vida da gente. E que toda vez que a gente não faz isso é mais fácil tropeçar e é mais fácil se distanciar de Deus. Eu sinto uma tristeza, vamos dizer assim, para aqueles que não conseguem trazer Deus para a sua vida cotidiana. Eu sinto tristeza de ver pessoas descrentes de um significado maior, de um ser maior, de um sentido maior para a existência. É verdade isso que eu estou falando para vocês, estou sendo bastante honesta. E demorei muito tempo para chegar nesse ponto. Eu sou uma pessoa imperfeita, que erra, que tropeça, mas isso que eu conquistei e que eu tenho trabalhado a cada dia me torna uma pessoa um pouquinho mais forte. Qualquer diferença que vocês possam achar em mim, no Márcio, ou em qualquer trabalhador da religião ou fora dela, mas que queira ser bom, e não estou falando de espiritismo, qualquer pessoa em qualquer aspecto da vida que tente ser uma pessoa melhor, essa pessoa certamente tenta orar e vigiar com mais frequência, mesmo que não faça prece. Porque a prece ela não é resultado da palavra decorada, mas do sentimento que nos eleva, que nos harmoniza com energias diferentes. Isso nos leva a falar sobre positivismo.
Conheço pessoas, e vocês devem conhecer, se não estiverem, agradeço muito o pessoal que está chegando aí, obrigada, viu? Se vocês não estiverem nesse sentimento que eu vou mencionar, pelo menos vocês conhecem alguém, pessoas pessimistas, pessoas negativas, pessoas tristes, pessoas magoadas, pessoas rancorosas. Nós estamos vivendo um momento planetário que não é de hoje, mas que está muito forte ultimamente, que é um momento de quebrar todos os paradigmas, de questionar todas as instituições, de discutir os valores, de reclamar dos valores que estão sendo invertidos e de questionar a nós mesmos, porque nós não estamos agindo tão diferente do que tanta gente que não tem a fé e a convicção que nós temos. Isso eu falo porque é muito triste para mim perceber até mesmo que o religioso de uma forma geral e o espírita de uma forma especial estão perdendo muito o rumo do que a fé pode nos levar a fazer. Eu digo isso porque, por exemplo, eu já vi espírita nos últimos dias defendendo o aborto. Talvez aqui esteja me assistindo alguém, ou alguém posteriormente vá assistir, que defende o aborto. Eu não consigo compreender como uma pessoa que acredita em Deus como Criador possa querer destruir a obra que só Ele consegue criar. Mas eu não vou entrar no mérito do aborto, é só uma forma de falar do que eu questiono. Eu questiono pessoas que dizem acreditar na vida após a morte, na reencarnação e na lei de causa e efeito, questionarem que nós somos vítimas do acaso, que nós somos vítimas totalmente inocentes dos políticos, da guerra, que nós não colhemos o que plantamos, que os nossos sentimentos negativos são causados sempre por terceiros, se não forem os obsessores desencarnados, são os perseguidores encarnados. Os problemas do Brasil no dia de hoje, no ano que vivemos e que virão para o futuro e que já temos visto, não são problemas exclusivos do Brasil, são mais fortes do que no resto do mundo em algumas áreas, mas são menores em outras áreas. Nós ficamos nos sentindo vítimas, nós ficamos nos sentindo acidentes de percurso. E quando a gente fala desses sentimentos negativos, nós não podemos deixar de pensar naquilo que é a nossa parte. A espiritualidade amiga tem alertado insistentemente que nós mantenhamos o padrão vibratório elevado. Por isso que eu comecei com orar e vigiar. Nós precisamos manter o padrão vibratório elevado. Quem acompanha o meu perfil no Facebook vê que de vez em quando eu posto textos e inclusive coloco algumas notas. As notas normalmente não são textos meus que eu coloco no perfil. E recentemente eu coloquei uma nota que é um pedaço do texto da obra A Gênese de Allan Kardec, falando sobre o fim dos tempos. Os tempos são chegados. Recomendo que vocês leiam. É o último item do último capítulo da obra A Gênese de Allan Kardec. Esse texto fala, poxa, lá no final de 1800, um pouquinho antes do século 20, 1900, Kardec e os espíritos diziam que todos os valores que nós conhecíamos iam ser discutidos, todas as instituições seriam discutidas, questionadas, que para a gente entrar no terceiro milênio com a elevação moral necessária, com o padrão vibratório necessário, para que nós entremos no mundo de regeneração, nós teríamos que viver verdadeiros cataclismas. Só que nós sempre pensávamos, quando se falaram dos tempos chegados, que isso aconteceria materialmente. O mundo seria destruído, o mundo seria quebrado. Alguém perguntou agora há pouco se vai ter escuridão no dia 16. Não vai ter, porque não é assim que Deus está tratando das coisas conosco. A providência divina
não precisa nos punir por aquilo que nós fazemos sozinhos. Nós vivemos em lugares onde tem terremotos, furacões, maremotos, vendavais, e nós construímos guerras, favelas, crimes, assassinatos, individualismos. Nós fazemos uma parte e vivemos onde o planeta faz a outra parte. Mas esse capítulo da Gênese, ele diz claramente: tudo terá que ser modificado. A grande revolta planetária não é mais do mundo, é da humanidade. E onde é que a gente entra com otimismo, gente? Nós entramos com otimismo porque se eu fico triste, dá para ver nas olheiras, dá para ver no meu tom de voz, dá para ver no meu olhar, dá para ver na forma como eu me comunico ou deixo de me comunicar. Quando vocês ficam tristes, a Sônia tá aí falando que se revoltou com a desencarnação do filho, como muitos de vocês aqui se revoltaram, como vocês entristeceram. Essa semana eu enterrei um tio, então eu sei o que é morte, eu sei o que é chorar por alguém que a gente sente falta, que a gente ama e que a gente tem que dar a Deus temporariamente. Então, todos nós temos os nossos adeus a dar, todos nós temos as nossas mágoas, as nossas tristezas, então a gente tem momentos difíceis e esses momentos difíceis fazem com que nós sintonizemos com energias tristes. A gente pode ficar triste? Claro que pode, óbvio que pode. É uma forma de manifestar os sentimentos, é uma forma da gente se posicionar, mas o que a gente não pode é entrar num processo de negatividade profunda. Nós somos pessoas que acreditamos que existe um sentido para estar aqui. Nós somos pessoas que acreditamos que existem seres que nos protegem, que seres que nós amamos e não estão perdidos, seres que nos orientam, que nos inspiram. Vocês acham que eu venho fazer vídeo, ou que o Márcio faz vídeo, ou que qualquer pessoa palestrante vai fazer palestra, ou faça seus vídeos, suas divulgações, sem fazer prece? Às vezes a gente senta aqui e só vai falar, mas quando a gente pensa assim, eu vou fazer um trabalho, que eu quero ajudar alguma pessoa, eu estou fazendo prece. E eu estou começando a vigiar para que as minhas palavras sejam adequadas, para que as minhas palavras sejam úteis. E a gente faz isso o tempo todo. Não vamos entrar, pelo amor de Deus, eu peço muito encarecidamente para vocês, não vamos entrar na depressão, na tristeza, na raiva, na mágoa. Quantas vezes a gente diz assim dos nossos políticos, uma coisa que está muito forte na nossa atualidade, a gente vê pessoas com verdadeira raiva, com verdadeiro ódio, e a indignação, eu fui muito contra a palavra indignação, porque eu sempre vi a palavra indignação como uma palavra vazia. A gente se indigna na frente do sofá, a gente se indigna sentado, reclamando. Mas hoje a gente vê pessoas discutindo política, a gente vê pessoas escolhendo candidatos, a gente vê pessoas acompanhando as votações no Senado, na Câmara Federal, a gente vê pessoas das passeatas e a gente vê pessoas reclamando de quem vai nas passeatas. Tá tudo ok, sabe por quê? Porque as pessoas estão fazendo a sua parte da melhor maneira que sabem fazer hoje. E a gente vai mudar muito. Então, quando você faz a sua parte com consciência do que está fazendo, achando que é o teu melhor, você não está mais apenas indignado. Você está indignado, atuante, e tá tudo certo quando a gente é assim. O que não pode é ficar só no rancor vazio, no ódio, na mágoa. Temos que dizer, puxa vida, Deus, eu acordei no dia de hoje. Eu estou reclamando que eu não tenho emprego, ou que o meu ente querido está longe de mim, ou que eu não tenho suficientemente dinheiro para pagar as minhas contas, mas eu acordei hoje. E muita gente daria tudo para ter acordado no dia de hoje. Eu vi parentes meus se despedindo nessa semana de um ente querido que para mim também é importante, mas que não convivia na minha intimidade. E eu vi eles chorando. Eu vi falando perdão, eu vi perdoando, eu vi conversando, eu vi lembrando de boas coisas. Vocês percebem quando eu falo de positivismo que é sentimento, que é como a gente se posiciona no mundo?
Orar e vigiar facilita nos posicionarmos no mundo não como acidentes de percurso, não como pessoas, almas ou corpos despejados na terra por um acaso do destino. Nós estamos aqui porque nós pedimos para estar, então reclamar do que é ruim com atitude para construir uma nova realidade é diferente de só reclamar do que é ruim sem fazer nada. Muita gente diz nessa época, dia 1º do ano, eu vou fazer regime, eu vou começar a fazer exercício, eu vou procurar uma atividade de caridade para fazer, eu vou pedir perdão para o meu parente, eu vou começar a achar alguma coisa diferente que eu quero realizar, eu vou começar a guardar dinheiro, não é verdade? Eu vou parar de fumar, vou parar de beber. Só que a gente não sabe se dia 1º nós estamos aqui. E a gente vai continuar vivo, mas não aqui, não neste momento, não nessa escola, desta forma. Então o otimismo ele tem que ser uma força impulsionadora da atitude agora. Hoje de manhã, quando o Márcio disse, eu ia fazer um vídeo e eu tive uma visão muito boa que me deixou muito emocionado, que me deixou assim sensibilizado. Vânia, você faz? Minha primeira vontade, eu confesso para vocês de manhã, foi dizer, Márcio, as pessoas estão querendo ouvir você, não a mim. É você que elas querem. E eu sei que vocês preferem o Márcio, porque o Márcio é a doçura de pessoa, tá? E eu não sou tão doce assim quanto o Márcio é. Mas também eu sei que quando ele me passou essa responsabilidade e eu assumi o papel de colaboradora dele, eu podia fugir da responsabilidade ou aceitar a responsabilidade. Eu disse, tá bom, Márcio, vou fazer o possível. E hoje, terminando o dia, eu venho e estou aqui com vocês. Esse vídeo depois vai ser passado para pessoas que não participam deste grupo, que não sabem muito bem quem é o Márcio, que não sabem muito bem o trabalho que eu faço aqui, porque eu coloco depois no Facebook que eu acho que pode ser que tenha alguma coisa útil aqui, que aproveite para vocês e para outras pessoas. Mas o importante é que, independente de quantas pessoas puderem aproveitar o conceito que eu passo, que é o que eu aprendi, é o que eu trabalho, o que eu procuro fazer, as pessoas estarão vendo a Vânia trabalhar. E é isso que me importa. Então eu sou otimista e sou positiva, apesar de também ter lágrimas nos olhos, apesar de também ter muitos momentos de tristeza, apesar de ter dificuldades, apesar de ter medos, porque eu aprendi que eu não estou sozinha. E que quando eu falo com Deus, na minha vigilância e na minha oração, eu me conecto com aquele que vai me usar para dizer as palavras que eu posso dizer para aquele que está precisando no momento. Então eu me exponho. Entenderam? Essa é a forma de eu ser positiva. Vocês podem ter outras formas de positivismo. Sorrir para o vizinho, doar alguma coisa de si, fazer um trabalho. Uma pessoa do grupo veio me falar hoje que terminou de ler O Nosso Lar. Puxa, fiquei tão feliz. Para ela isso foi um momento tão especial e que junto com a leitura do livro ela foi convidada para acompanhar um trabalho de doação. E ela estava feliz com isso. Não é bom ser positivo e dizer assim, eu estou aberta para as possibilidades. Eu estou aberta para o trabalho, para a atividade. Porque quando a gente está preocupado mais com os outros, gente, a gente sofre mesmo. A gente sofre muito menos do que sofreria dentro do nosso egoísmo, da nossa mágoa, da nossa tristeza. E aí eu falo de um terceiro ponto, que é o evangelho no lar. Muitos espíritas não fazem o evangelho no lar. Por que eles não fazem? Porque apesar de ser uma orientação doutrinária, da doutrina, de que a gente faça o que Jesus recomendou, que é reunir-se 2 ou mais pessoas, que nós orando estaremos com Jesus porque Ele estará em nosso meio. Muitas pessoas não oram porque não dá tempo, não conseguiram achar o momento certo, porque elas esquecem, porque elas recebem visitas e o telefone toca bem naquele momento que elas conseguiram, porque os seus familiares discutem e brigam, porque ela fica impaciente, ou porque estão sozinhas. Ah, eu moro sozinha, então eu não posso fazer porque, puxa, fazer evangelho no lar sozinha é tão chato. Primeiro de tudo, a gente nunca tá sozinha.
Vocês acham que eu tô sozinha aqui? Primeiro que eu tô falando com vocês. Então eu já não estou sozinha. Pensamento conecta. Nós estamos todos conectados num ideal só. Eu falo daquilo que eu acho importante transmitir e vocês escutam o que vocês acham que pode ser útil para vocês receberem. E aí vão fazer a sua seleção de conteúdo. Mas nós estamos numa só sintonia. Fora isso, antes de sentar aqui, eu pedi ao meu anjo da guarda, eu pedi a Deus que me ajudasse a ser útil nessa noite. Então eu acredito que o meu mentor está aqui. Pode ser que os meus companheiros da espiritualidade que não gostam muito de como eu sou ou de quem eu fui e não acreditam na minha transformação interna, eles possam estar aqui dizendo, pensando, Vânia, eu conheço você, você não é essa pessoa que você está mostrando, você não é essa pessoa que está falando de oração e prece porque eu sei quem você foi. Eles podem estar aqui. Nós não estamos sozinhos. E o que eu digo falando isso é que não estamos sozinhos quando a gente ora. Deus está conosco e Jesus está conosco através daquilo que Ele nos ensinou. Quando nós oramos, nós fazemos a sintonia no Evangelho no Lar com aqueles que nós queremos convidar para dentro de casa. A porta de casa, a minha, a de vocês, está fechada. A gente vai abrir e entra quem nós permitimos. Se nós estamos orando e nós mudamos a vibração do nosso lar, a nossa vibração espiritual, o que acontece? Só entra quem está na vibração ou quem está acompanhado, mesmo que sejam esses espíritos sofredores, acompanhados pelos mentores que vêm trazê-los para seguir o estudo, seguir a prece. Talvez alguém, eu estou falando como se todo mundo aqui soubesse o que é Evangelho no Lar, mas talvez tenha alguém que não saiba. O Evangelho no Lar é uma coisinha muito simples, gente. É um momentinho assim da nossa semana, do nosso dia, em que a gente diz, agora eu vou estudar e orar por um mundo melhor. Pela proteção do meu lar, pela proteção da minha família, pela minha proteção, pelo desenvolvimento intelectual, espiritual e moral meu e daqueles que estão comigo. É um momento em que nós decidimos dizer, através de uma prece de abertura, Senhor, eu estou aqui. E eu te convido para dentro da minha casa, eu te convido para dentro do meu coração, eu te convido para dentro deste templo que eu sou, que eu posso ser, que eu quero ser. Eu te convido a Jesus e convido aos bons espíritos. Não só o nosso mentor, mas também os nossos espíritos familiares. Muitas vezes o nosso desencarnado, que a gente tem tanta saudade e acha que está tão longe da gente, vem orar conosco. Vem participar desses momentos. E a gente não precisa nem ficar chamando, a gente convida e eles vêm se eles puderem, se Deus permitir e se eles tiverem condições de fazer das suas atividades, colocar nas suas atividades esta presença. E aí nós fazemos essa prece de abertura. Escolhemos um livro. O Espiritismo, nós espíritos, o movimento espírita, recomendamos o quê? O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro de maior caráter moral, especificamente dentro da doutrina. Essa obra você pode ler continuamente, do começo ao fim, ou fazer como alguns preferem fazer, que é abre ao acaso. Às vezes os nossos mentores, quando nós queremos abrir o acaso, eles conseguem achar dentro de nós exatamente a necessidade do nosso momento e nós vamos abrir a lição que precisamos saber naquela oportunidade. Eu gosto de estudar o Evangelho no Lar direto, porque daí a gente faz um estudo direitinho. Mas fazer assim a abertura do livro ao acaso também não tem problema. Às vezes a gente pode abrir 2 vezes a mesma lição, tanto porque a obra está meio viciada naquela página, abriu muitas vezes, quanto porque nós precisamos ler muitas vezes aquela lição. Porque é assim que a vida acontece, pela repetição é que a gente aprende. Fazemos a leitura, recomendando que a leitura seja feita em voz alta. Ai, Vânia, mas eu tô sozinha, eu preciso ler em voz alta, eu tenho vergonha. Vergonha de quem, gente? Se você tá sozinha, você tem vergonha de quem? Ora, se você tem vergonha é porque você não tá sozinho. Ah, mas eu não vejo os espíritos que estão comigo. E daí?
Sabe o que acontece que a gente tem que ler em voz alta? Primeiro, a gente fala, a gente está vendo, está falando e está escutando, correto? Então, nós estamos fazendo 3 formas de reforço daquele conteúdo, 3 formas de gravar aquele conteúdo. Lemos em voz alta também, porque não estamos sozinhos. Vânia, os espíritos não adivinham nosso pensamento? Alguns adivinham, os elevados adivinham. Os espíritos mais inferiores em conhecimento e moral, eles só conseguem ler os nossos pensamentos naquilo em que eles se afinizam. Se eles têm vontade de beber e eu estou com vontade de beber, ele vai pensar, puxa, a Vânia está com vontade de se alcoolizar. Oba! Mas se eu estou pensando em vontade de rezar, ele não tem como adivinhar, porque ele não está sintonizado. Então, como os mentores espirituais aproveitam todos os momentos de conhecimento, de educação espiritual e moral, quem diz que a minha vizinha não tem um obsessor e o espírito protetor dela, sentindo a mudança astral da minha casa, naquele momento de evangelho, de prece, ele não diz, puxa, vai ter prece ali, vamos lá? Vou levar, vou atrair aquele sofredor. E ele vem aqui e aí ele escuta a oração. Vânia, eu também não conheço muito de espiritismo, eu vou ler o evangelho, mas e se eu não entender? Nós estamos convidando Jesus para dentro de casa, nós estamos convidando o nosso mentor para estar presente conosco, nós estamos convidando o Pai, o Criador de todas as coisas, para nos intuir, para nos inspirar. Então a gente lê e nós alguma coisa vamos captar daquele conteúdo. E aquilo que a gente não entender, não aprender, durante a semana vocês podem ter certeza, alguém vai falar, algum texto de esclarecimento vai acontecer e vocês vão dizer, nossa, engraçado, eu li sobre isso essa semana, eu não tinha nem entendido. Mas a gente vai perceber, porque nós estamos estudando e Deus colabora. As forças do bem, a providência divina colaboram conosco nesse aprendizado. Aí a gente vai ler em voz alta e vai dizer, puxa, eu entendi que este texto quer dizer isso. Talvez eu não tenha entendido tudo, mas eu compreendi. E isso aqui é o que eu tenho que fazer. É o que eu tenho que praticar a partir deste momento. Ok. Terminamos. Quanto tempo eu tenho que ficar fazendo o evangelho no lar? Posso fazer 15 minutos. Posso fazer 30 minutos. Para que fazer 1 hora? Se vocês querem fazer 1 hora, não tem problema. Mas o importante do Evangelho do Lar não é o tempo. É quanto do nosso coração, da nossa atenção, da nossa boa vontade está dentro do estudo. Voltamos de novo ao que primeiro eu falei. Como que nós oramos melhor quando nós estamos sintonizados. Então, eu faço em média 20 a 30 minutos de evangelho. Conheço gente que faz 15 minutos, conheço gente que faz 45 minutos. Quanto tempo precisa? Vocês é que vão descobrir. Mas tem uma coisa importante. O evangelho é um compromisso. Eu marquei com vocês às 9 horas. Quando eu cheguei aqui, tinha gente já conectado. Teve gente que falou que ia me esperar. Eu procurei cumprir o melhor possível o horário. Até às 9 horas estarei aqui. Vocês não esperaram? Esperaram. Se a gente se compromete de fazer evangelho no lar, quem é que nós estamos convidando? Os bons espíritos, Jesus, o próprio Criador. Então, quem estará na nossa casa nos aguardando? Os bons espíritos, Jesus, o próprio Criador e, eventualmente, algum sofredor que venha nos acompanhar. Ok? Ok. Nós não podemos falhar. É um compromisso. É um compromisso que nós fazemos quantas vezes por semana? Basta 1 vez por semana. Agora você imagina, 24 horas por dia, 7 dias na semana, a gente tira 15, 20, 30 minutos. Na semana. É muito difícil? Não é muito difícil. Demanda só um pouquinho de boa vontade. Fazemos o nosso estudo com prece inicial, leitura, comentários, prece final. Tem gente que gosta de fazer um livro de abertura. Gente, eu não vou entrar nesses detalhes. Depois eu deixo no corpo dos comentários aqui sites que tem como se faz evangelho no lar, mas basicamente é isso que eu estou falando para vocês. Não tem que ritualizar muito. O Espiritismo ensina que não há necessidade de fazer tantos ritos. Por quê?
O rito é bom pra gente, como ser humano, que nós usamos um pouco de muleta. É por isso que as várias religiões gostam de ensinar preces decoradas, passe com determinado gesto, determinada forma. É tudo bobagem. Se você pensar bem, é tudo bobagem. Eu não estou desrespeitando quem faz, eu estou dizendo que a gente é que se apega, mas que se eu não tivesse mãos e não tivesse pernas e não pudesse falar e eu só pensasse, eu estaria orando, vigiando, estaria dando passe e estaria recebendo passe e estaria vibrando do mesmo jeito. Percebem? Nesse sentido que é bobagem, que são as nossas limitações que nos fazem exigir os ritos. Então não ritualizem demais o evangelho no lar. Tem gente que não faz evangelho no lar sem água. Claro que a água é legal. O espírito superior vem, o nosso mentor vem, tá a aguinha aqui do lado, um copinho de água, a gente faz a prece, pede vibrações pela nossa água, ele coloca um remedinho, a gente toma. Ah, esqueci da água, não posso fazer evangelho? Pode, não tem problema. Ok? É basicamente isso que a gente tem que ver, o nosso compromisso. E por que é tão importante o evangelho? Porque eu falei para vocês sobre positivismo, sobre otimismo, falei sobre prece e vigilância. Quando a gente convida Deus para vir para dentro da nossa casa, convida Jesus para estar conosco, atrai, pede a presença do nosso mentor, nós estamos atraindo forças espirituais superiores, positivas. E muitos dos nossos sofrimentos diminuem. Às vezes eles não diminuem na força, mas a nossa força aumenta, então eles diminuem na incidência sobre nós. Nós estamos vivendo momentos que são complicados. Eu não estou dizendo que viver na Terra está fácil. Eu estou dizendo que viver na Terra é um exercício de esforço permanente, de boa vontade permanente e de fé e confiança permanente, e que todo aquele que não tem isso sofre mais. Eu falo aqui com pessoas que perderam entes queridos, e quem me ouvir e não for do grupo posteriormente também perdeu entes queridos. Talvez não tenha perdido um filho, nem um marido, nem a esposa, nem a mãe, nem um irmão, mas perdeu algum amigo, algum cunhado, algum avô, alguém mais distante. A morte é uma realidade. E às vezes as pessoas não sabem lidar com essa realidade e sofrem muito mais. Saudade machuca, mas não pode acabar com a nossa expectativa de viver melhor. Às vezes, gente, eu percebo que eu sou um pouco repetitiva nos meus conceitos, e vocês vão notar isso se eu fizer outros vídeos para vocês. E eu repito porque eu aprendi que quanto mais a gente repete um conceito, mais ele se torna realidade na nossa vida, não só teoria, prática. Então eu falo muito de conceitos que eu acredito que são verdadeiros, e é isso que eu estou falando aqui. A gente precisa orar mais, a gente precisa vigiar mais, nós precisamos muito manter a postura otimista e positiva de que está tudo certo apesar do que está errado. E de que nós não somos vítimas inocentes, porque se nesta encarnação somos vítimas, não somos vítimas gratuitas. No passado, ou nós fizemos alguma coisa que nos faz viver o momento presente, ou nós não aprendemos ainda algum conceito que a experiência terrena atual está nos ensinando. E por causa disso tudo, para que nós tenhamos força e coragem para viver desta forma, é que precisamos também de orar no nosso lar, se possível com a nossa família. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês sobre o Evangelho no Lar e que eu acho muito importante, que eu comentei, toca o telefone, etc. Não esmoreçam. Eu falo por experiência própria. Quando eu comecei a fazer Evangelho no Lar, faz 15 anos. Meu filho nasceu e eu disse, vou ensinar o meu filho a conhecer Deus. Ensinarei meu filho a conhecer a doutrina espírita, ensinarei meu filho a orar. Tá? Ele tem hoje os valores dele,
faz ainda evangelho toda semana conosco, questiona algumas coisas, outras ele concorda. É muito bom ver o filho da gente crescendo, aprendendo essas coisas. Mas o que eu quero dizer é, tocava o telefone, eu não atendia. Batia gente na porta, eu recebia. Também não vou ser mal educada e a pessoa vê que eu tô em casa e a porta tá fechada, a janela tá aberta e eu não recebo. Eu dizia, você vai me perdoar, mas eu estou fazendo o evangelho no lar. Quer sentar um pouquinho e fazer o evangelho conosco? As pessoas faziam comigo. Os que não queriam, diziam, não, vou esperar, não, volto outra hora. Tudo bem. Às vezes a gente esquecia aqui em casa. Eu esquecia sim. Só que no primeiro momento, depois que eu esqueci, que eu lembrasse, eu fazia, nem que fosse apenas uma prece, me desculpando, vibrando pela paz do planeta, pela paz no nosso lar, na cidade, em alguma coisa que a gente precisasse, e a gente fazia essas vibrações. Eu fui pega algumas vezes no horário do meu evangelho no lar, que a minha família morava toda em Curitiba e eu morando em São Paulo. Quantas vezes eu fui pega na estrada? Eu pedia para o meu filho, para o meu marido, 5 minutinhos e fazia a prece dentro do meu carro. Meu marido dirigindo, às vezes meu filho dormindo no banco de trás ou acordadinho. Eu dizia, vou fazer uma prece para o evangelho no lar. Em voz alta, eu pedia a Deus que nos acompanhasse, agradecia o meu mentor, mentalizava o meu lar, pedindo que as vibrações do meu lar fossem protegidas, higienizadas, entendeu? Dá para fazer, gente, dá para fazer. A gente não perde compromisso de festa. A gente sabe que o casamento é às 8 da noite, a gente chega no casamento para pegar lugar às 7h30, não pega. Por que a gente não faz isso com aquilo que importa, tá? Nós não somos fracos. O fato de a gente rezar, às vezes chorando, às vezes a gente não rezar porque não tem condições, porque a dor é grande, não significa que nós sejamos fracos, significa que estamos nos protegendo do mal. Então era isso que eu queria falar com vocês no dia de hoje. Eu acho que eu comentei alguma coisa sobre o dia 16, que não virá essa escuridão. Depois eu vou responder pergunta a pergunta que eventualmente tenha nos comentários. Eu sempre faço isso com vocês, depois eu respondo, tá? Mas, olha, dia 21 de dezembro de 2012, as pessoas acreditavam que o mundo ia acabar. E muita gente esperou isso. E outros momentos do fim do mundo já foram previstos. Mas o fim do mundo, gente, não é material, tá? Nós estamos vivendo o fim do mundo todos os dias, na minha opinião. Quando eu vejo um político novo ser indiciado, colocado como réu, quando a gente não via isso, para mim é o fim do mundo. O fim do mundo como eu conheço. Um fim do mundo de impunidade, é um fim do mundo de aceitação minha, de comodismo meu, de que esse cara possa me roubar e eu aceite e coloque ele no poder de novo. É claro que a gente vai demorar ainda um pouco de tempo para ver tudo ficar perfeitinho, viu? Mas se eu tô consciente e vocês agora estão conscientes, e se todos nós fizermos isso, que não é a Vânia que inventou, mas que o conhecimento espírita nos amadurece para compreender, nós vamos mudar o mundo mais rápido. E olha, vocês podem discordar de mim, não tem problema nenhum. Façam os próprios conceitos. Só não façam para si, só não pratiquem para si conceitos que vão torná-los pessoas piores. Não apoiem o aborto, não apoiem a pena de morte, não apoiem que só porque fulano não foi preso, ciclano não podia. Não apoiem que a raiva, o rancor, que as armas, que a guerra, que o revidar seja o caminho. A gente já viveu tudo isso em toda a história da humanidade, tá? Toda a história da humanidade já fez tudo isso. E eu sempre pergunto para quem me fala que essa é a solução. A violência em contrapartida a tudo aquilo que a gente não conseguiu consertar ainda. Eu digo, me mostra um só momento em que a guerra tenha trazido mais benefícios do que malefícios. Alguém falou outro dia para mim do que aconteceu no Japão. Vocês vão me dizer que as bombas atômicas valeram a pena
para dizer que o povo japonês hoje é um povo melhor, eles são sensacionais. Muito bons, muito melhores. Dão de 10 a 0 em muitas coisas que a gente não sabe fazer ainda. Mas se eles pudessem voltar atrás e ter mudado pelo amor, sem a perda que tiveram, se nós pudéssemos ter vivido a época da Primeira e Segunda Guerra pelo amor, nós teríamos aberto mão de tudo que foi renovação que a gente viu. Eu acredito piamente que mesmo as dores que nós vivemos no dia de hoje, daqui a 20 anos, 30 anos, 50 anos, na nossa vida espiritual, a gente dirá, ou diria, se pudéssemos pensar nisso, se lembrarmos disso, eu voltaria atrás para fazer as coisas pelo amor. Então, gente, amem mais, abracem mais, sorriam mais, confiem mais, orem mais, vigiem mais, sejam mais otimistas, mais positivos, que brilhe a vossa luz, como a Márcia escreveu agora, que brilhe a luz desse planeta, porque você pode, eu posso, todos nós podemos. E se a gente acreditar, a gente vai conseguir fazer desse planeta o planeta que ele tem que ser, bem mais rápido do que a gente está esperando no dia de hoje. Tá bom, gente? Ai, falei bastante, né? Comecei meio enroscadinha, mas falei bastante. Eu espero ter sido útil. Espero de verdade que vocês aproveitem alguma coisa e que esse momento nosso aqui tenha sido de oração, que a espiritualidade que está no meu lar e no seu lar pegue dessas vibrações e leve agora para os orfanatos, para os hospitais, para os lares dos nossos idosos, para os presídios, para as delegacias, para as pessoas que estão morando embaixo das ruas, nas favelas, que leve para o nosso Planalto, que leve para todos os lugares que precisam de amor, de paz, de saúde espiritual, de saúde moral, que tem muita religião nesse momento orando, tem muita gente boa nesse mundo orando. Vamos somar as nossas preces, as nossas vibrações positivas a todas essas. E a gente vai transformar esse mundo logo, eu acredito piamente. Obrigada, gente. Um beijo para vocês. Muito boa noite. Deus abençoe. Jesus esteja em cada um dos seus lares, nos seus corações. Que os seus mentores aproveitem para conversar bastante com vocês à noite. E que essa semana seja uma semana bastante abençoada. Se Deus permitir, pretendo voltar antes do Natal, tá bom? Beijão!